Tranquilo. Bom, pessoal, já está gravando aqui. Começar a falar. Para a gente começar a conversar sobre o hedge em si, eu estava pensando em passar por cima das estratégias. Às vezes todo mundo já conhece ou usou, mas só para dar um resumo. E assim a gente esclarecer alguns pontos que não estão, de certa forma, tá meio confuso, enfim. E assim, vocês podem interromper a hora que for. Eu espero o input de vocês também na estratégia, a comentar sobre o que está usando ou não, as eficiências, vantagens, desvantagens que vocês estão vendo e por quê. Esse é um assunto que a gente vai abrir, mas só para resumir, para ficar gravado também um resumo delas, iniciando pela P1. A P1, resumindo, ela é usada teoricamente em períodos de volatilidade. Tem alguns vídeos que eu exemplifiquei em como usar, mas teoricamente você usa em um range setado. No mini índice, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de 70 pontos, mas pode ser 100, 150, enfim, cada um vai adaptando da forma que preferir. No dólar 5, 6 pontos. Nessa faixa de preço inicial, tem uma... Nessa faixa de preço inicial, ele... Eu estou abrindo aqui. Ele vai... Nessa faixa de preço, conforme o preço vai subir, abrir uma compra, o preço baixou o range, eu vendi 2 dobrando, que é a P1. Comprei 3, assim eu tenho 4 na compra, 2 na venda. Vai nessa preço que está o meu range, eu tenho que dobrar as pontas. Para quando ele anda o range do lado, eu tenho lucro. A P3 seria a mesma coisa, mas só que triplicando. A PX1, eu vou dar um exemplo da PX1 porque a P2, a PX2 e a PG, que eu não consegui colocar hoje, mas eu vou colocar, elas são muito parecidas. Muda praticamente só o modo de... Eu vou fazer melhor, ao invés de usar essa imagem que está aí, vou usar uma outra imagem. Fica mais claro. Todos esses exemplos estão aí no site, só a PG que eu vou... Eu terminei, teoricamente, a PG1, mas não deu tempo de colocar ainda hoje. Fazer alteração, enfim, é um trabalho... Essa, teoricamente, é a PX. A PX, eu uso quando a P1 ou P3 começou a dar problema. Começou a ter muito contrato, o preço começou a consolidar. Eu normalmente uso a PX. O que seria a PX? A PX, ela, na verdade, ela tá adicionando um range a mais aqui. Esse seria um range adicional a P. Então eu tenho a P1 ou P3 aqui. Começou a dar problema, acho que eu vou ter um problema de conexão aí, pessoal. Mas se não estiver escutando, dá um toque. Tá todo mundo me escutando? Meus MetaTraders aqui, tudo desconectado. Começou a dar problema na P,
P1 ou P3, começou a abrir muita compra, muita venda nesse range, o que eu faço? Eu não abro a compra desse range. Eu espero mais pontos, abrir essa compra e assim dobrando. Então, o que era de 100 agora ficou 200, porque ao invés de eu dobrar aqui, eu esperei mais 100 pontos e dobrei aqui. Então, eu vou ter 3 contratos aqui, mais um aqui, totalizando 4, com uma venda de 2 aqui. Então, meu range passou de 100 para 200 pontos. Ou seja, ele tem que andar 200 pontos para eu ficar zerado. Porém, a vantagem é o quê? Se o preço aqui conseguir levar, ao invés de ficar aumentando cada vez mais o número de contratos, como faria na P1 ou P3. Então, como eu faço? Normalmente, no início de pregão, eu abro a P1 ou P3, dependendo do volume. Começou a ter muito contrato, enfim, demorar. Eu aumento esse range, porque vamos usar esses 100 pontos. Eu passo para 200, espero o preço andar bem, para então fechar eliminando as ordens. Não espero um lucro alto nessa operação, é apenas para eliminar a ordem P1 e a P3 já resumindo, deu problema, né, no número de contratos. Fechando assim e eliminando as primeiras. Eu vou comentar depois, mas o que eu gosto de fazer é assim: P1 não deu certo, eu mudo para PX, não deu certo, eu faço a PG. Por isso que às vezes eu comento que é interessante você, de certa forma, conhecer e treinar legal elas, porque vão ter momentos que são mais propícios a uma e muito muito ruim para outras. Sobre a PG3 seria a mesma coisa, mas só que ao invés de você dobrar, que é interessante também, ao invés de você dobrar, como você faz na PX1, aqui ó, 0,30 totalizando 0,40, no range de 2. Deixa eu ver se eu tenho mais. Que eu tenho. A PX3, você teoricamente faz a mesma coisa, porém, triplicando. É o que eu tenho preferência, porque você não precisa esperar andar 100 pontos adicional do seu range de 200. Você espera andar 50% do range, ou seja, 100. Porque você triplicou. Então aqui 10, 30, voltou. Aqui eu triplicaria, que eu faço, eu espero mais 100 pontos, que seria esse range ideal. Meu range totaliza 200 agora. E aqui eu compro 80, então fica 90 comprado e 30 vendido. O preço, se andar aqui 100 pontos, meu saldo já é zero, ao invés de 200, porque eu estou triplicando. Um outro detalhe sobre a PX. Bom, comentei sobre a P1, P3, PX1 e PX3, que são muito parecidas. Agora eu vou comentar sobre a P2. Alguém tem alguma questão, algum ponto adicionado sobre essa PX1, PX3, enfim? Tá todo mundo pró já em usar, tá? Tranquilo, então. Eu vou comentar agora sobre a P2, a PX2 e por último a PG, porque a P2, ao meu ver, ela é uma das melhores estratégias relacionadas ao hedge devido ao controle e flexibilidade, claro, dependendo do range, sua paciência e disponibilidade do ativo, né? A P2 em si, ela é praticamente simples. Eu tenho uma
ter uma imagem que fica melhor do que essa que está no site. O jeito que você vai usar a P2 é totalmente pessoal. Você pode comprar, vender no mesmo preço, por exemplo, iniciando. Você esperar o mercado andar 30, 40. No Forex, por exemplo, você levar a semana inteira. Para então você fechar a ponta com lucro e você tentar minimizar seu loss. Você não vai tentar zerar seu loss, você vai tentar minimizar a ponto de que essa diferença que você minimizou para o seu lucro vire um lucro, né, um profit. Então, por exemplo, aqui eu adicionei uma venda. Deixa eu pegar essa canetinha mágica aqui. Isso aqui é... Quem inventou isso aqui é um gênio, cara. Vendi normal, um contrato em 3700. O preço subiu 5 aqui falando de dólar, tá? Igualei o lote, ou seja, comprei um. Então estou travado aqui nesses 5 pontos. E é o que eu comentei. Aqui eu usei 5 pontos de range. Eu posso esperar o mercado andar meses, se eu quiser, no Forex, ou durante o dia aí no dólar, o índice, o número de pontos que achar melhor. Chegar em tal momento do dia, eu pego e fecho uma ponta, por exemplo, no lucro, guardo o lucro dessa. Vamos supor que eu dou 20 pontos. Guardei 20 pontos no bolso. Aqui eu tenho menos 20 ainda. Se eu não fizer nada, e por acaso o preço cair 5, ou seja, eu tenho 5 no lucro aqui, concorda? 5 pontos no lucro, porque eu fechei minha compra com 20 pontos no gain, guardei no bolso 20 pontos, o preço caiu 5, eu já guardei 5 no bolso, posso fechar essa. Agora, dependendo do seu operacional, esse exemplo que eu coloquei, usando 5 pontos de forma mecanizada e fixo, foi para exemplificar e fazer com que tornar um pouco mais, como que eu digo, didático esse tipo de manipulação das ordens. Então eu vendi um aqui, fez 5, comprei um, estou andou mais 5, que eu faço aqui, fecho compra, guardo no bolso e vendo um. Então eu tenho duas vendas abertas. Caiu 5, estou totalmente zerado com o lucro da compra. Esse é o primeiro ciclo. Tranquilo, né? Tem nada... Deixa eu ver se tem mais imagem aqui, que daí fica mais fácil de mostrar o andamento, conforme ela vai... Conforme ela vai andando, que é o que eu acho que acontece 80% das vezes, então vendi um, comprei um, chegou aqui, eu fechei a minha compra, guardei no bolso, vendi um, preço não caiu, voltou mais 5 pontos. Agora eu tenho 2 abertos na venda e preciso igualar, então eu compro 2. Aqui nesse range total de 15 pontos, eu estou travado no negativo dessa primeira e segunda venda. Então eu tenho 5 pontos negativos dessa venda e 15 dessa. E aqui travado na compra de 2. O que acontece? Tem aqui eu esqueço que com essa caneta aberta aí você não consegue mexer na tela, então ele não... Mas enfim, aqui tem o resto. Cacete. Aqui tem o resto. Continuando, onde a gente comprou 2, o preço subiu,
Para eu eliminar a ordem no lucro, eu fecho nesses 2 pontos de diferença desse último range. Vou fechar a minha de 2 com a minha última venda de 1 e só vai sobrar essa. Então eu pego e vendo 2. É a dobra dessa venda. Significa que ele precisa andar 25% do preço para eu conseguir fechar essa aqui no zero. Porém, eu já eliminei essa ordem com 2 pontos de diferença, então eu tenho 2 pontos no gain com um contrato, que é a diferença desse para esse, 2 para 1. Então sobra 1. E essa compra aqui no lucro. Preço cair 25%, fecho no zero, guardo o lucro 10 e 2 pontos com o contrato 10. Essa eliminando ordem é um pouco diferente da PX. Ih, a caneta ficou doida aqui. É um pouco diferente da PX e diferente da PG. A PG é uma das que eu mais gosto. Essa que eu coloquei agora? Exato. Vocês já estão fazendo um pouco da PG. Tem essa possibilidade também. Dependendo do ativo, não tem 2 pontos nela. Uma é ponto que quando você não elimina a ordem, teoricamente você não perde o Z-Page que você tem. Você está usando 5 pontos, você provavelmente zeraria essa compra com essa venda no zero, devido ao Z-Page. Se você espera 2 pontos, pelo menos você tem uns 2 pontos adicionais para tentar pegar um lucro com o contrato e não, de certa forma, prejuízo, porque se você zera no zero, você tem o prejuízo da corretagem, né? Agora, deixando aberto, você não tem esse problema. Não, entendi. Mais para PG. Não, entendi. Ó, esse range, Sérgio, é totalmente pessoal. Eu uso fixo, às vezes, mas só que a maioria das vezes é dinâmico. Dinâmico conforme a força e análise perante o ativo, isso falando sobre a P2. O porquê eu usei 7 agora é o seguinte: se você esperar, por exemplo, ó, até esse ponto, a compra de 2. Aqui eu tenho essa venda de 1 aberta, a venda de 1 lá embaixo aberta, essa aqui eu já fechei, 5 pontos no range. Agora, mais 5 pontos aqui, o que vocês fazem é fechar essa compra e vender mais um, mantendo 3 vendas. Ok, sem problema nenhum. Às vezes eu faço isso em rompimentos, em LTB ou LTA, que eu acho que o preço não vai andar tanto.
porque você tem que ter uma dimensão do quanto o preço vai andar aqui, ou como vai ser seu stop, porque você mantendo venda, 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 por mais que você tenha o aberto, ou seja, aberto não, embolsado já na carteira, você tem essa diferença crescente, de crescer enquanto o preço subir, entendeu? O seu lucro você não vai conseguir aumentar do que já foi. Você vai aumentar as próximas, vai cobrando, tranquilo. Porém, a meta aqui, ela liga se o preço andar muito para você ter margem e continuar dobrando, entendeu? É a única desvantagem que eu vejo disso, mas eu uso e assim, né? Se você está gostando, continua, cara, manda bala. Eu usei 7 aqui. né? Mas tem um detalhe. Isso. Mas tem um detalhe, Sérgio, que eu vou passar para vocês que você vai ver a diferença que vai fazer nesse que você está usando. A diferença é absurda. Isso. A diferença da P2 para PG que eu vou comentar daqui a pouco é que a P2 está usando sua ordem dobrada para eliminar a última venda. Então, ó, aqui, por exemplo, 4, eu vou eliminar essa de 2. Então, sobra essa venda de 1 e a venda de 1 lá embaixo. Então, deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui. Tem. Depois, totalmente. Esse é o intuito. No Forex, por exemplo, ele é muito. Eu prefiro usar essa P2 eliminando ordem do que a PG, no caso, que eu deixaria a ordem aberta, dependendo do caso. Como eu disse, é muito arriscado deixar a ordem aberta, mas enfim, eu deixo também, eu gosto. Mas você tem que ter ideia, porque se o preço subir bastante, seu loss vai aumentar proporcional, enquanto seu lucro já está finalizado, né? Ele não está proporcional ao seu loss. E aí você vai usando essas dobras para eliminar a última venda. Entendeu? Isso, e lembrando que aqui é exemplo com... Mas, por exemplo, na compra aqui, vamos supor, um vendido aqui, um na compra aqui. O preço subiu 10 pontos. Eu fechei a compra de 1. Dobrei aqui 2. Ou seja, se cair 5, eu estou no zero. E aqui essa compra. Aqui, 1 na venda, 2 na venda que eu faço. Isso eu estou falando de uma forma muito agressiva. Dependendo do tipo de range que você segurar. Às vezes no Forex, no swing, você está com bastante ponto na variação. Lembrando que sempre o ideal é, de início, se for usar esse tipo, começar leve, porque vai chegar a hora que você vai ter muito contrato. Eu estou dobrando a minha última venda, somando com a venda aberta. Então eu tenho 3 vendas aqui e vou dobrar 6 para que, se andar 5 pontos, eu consigo eliminar tudo. Entendeu? Se você fizer triplicando, que é no caso quando a ordem já está num range muito
muito alto, tá difícil para fechar, lembra que o martingale que vai ser a chave para você conseguir fechar. Então, de certa forma, quanto mais contratos você tiver à disposição desse martingale para finalizar, melhor vai ser para você, menos pontos você vai precisar. Aqui é a mesma coisa, ó. Compra de 2, venda de 2. Eliminei a compra, comprei 4. A parte de baixo não está aqui. Só para deixar... Bom, essa imagem não vou ter, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou fazer um... Fica mais fácil até, quer ver? Vou pegar um notepad aqui. Essas canetinhas. Hoje, por exemplo, no dólar, que andou 12 pontos. P2 é essencial. Mercado consolidado, mercado sem volume em si, ela é a chave. Agora, você pegou uma volatilidade legal com ela, você vai ter problema. É aí que essa manipulação de ordem precisa estar bem clara para você não se perder, porque o loss dela pode ser feio também. Eu, particularmente no dólar, não gosto. Já no índice eu acho muito boa, principalmente se você usar em alguns horários. Como que você estava usando lá? Eliminando ordem? Quando teve um estudo que eu estava fazendo, mas só que aí eu nos dias 60 e poucos % dos dias no mês, você teria um gain muito baixo. Porém, se o índice, você usando vamos supor, um range de 300 pontos, entre uma ordem e outra, você pode ter 1.500 pontos direto, 1.500 pontos direto, que aqui você vai ter 0,32 contratos. Porém, você precisa com 300 com 150 fechando ele. Agora, assim, existe esse estudo, tá feito, mas você aceita 65% dos dias no mês sair com lucro ali de 30, 40, usando 1, 2 contratos no máximo que pega. É tudo esse tipo de percepção que é interessante ter essas estratégias com o hedge. Igual no Forex, que eu estava comentando esses dias. O GU em 2 semanas andou 600 pips quase. Isso dá quase 6 mil pontos. E a P2 segurou em 2 ciclos. Por quê? Porque lá eu estou usando 400 pontos de range. E aí tem um detalhe que eu vou comentar agora. Serginho, desculpa, qual que é o nome? Murilo. Eu passei um vídeo para vocês que eu venho usando isso, principalmente no Brasil, e faz uma diferença absurda. O que acontece? Dependendo do dia e do perfil, claro, eu só vou mostrar, e aí usa, teoricamente, se vocês gostarem. Mas antes de falar disso, deixa eu falar da PG sobre essa P2 que vocês estão fazendo. Por exemplo, aqui eu vendi um, né? Na P2 normal, você esperaria 5 pontos para então comprar um. Porém, na PG você vai comprar e vender 2. Você travou aqui, você comprou e vendeu 2. Se o preço andar mais 5 pontos,
Aqui, para a Bolsa Brasileira, quando você está comprado e vendido no mesmo preço, você está zerado. Inclusive margem, não é cobrado. Não, aqui é venda. Não. Aqui de um só. Tá vendo aqui, ó? Venda com um. Aí iniciei agora. Vendi um. O preço, ao invés de cair, subiu. Aqui, 5 pontos de diferença, comprei e vendi 2. Não, comprei e vendi no mesmo preço. Tenho duas ordens lá, uma de compra e uma de venda. Certo? Preço subiu mais 5. Ok. Preço subiu mais 5. O que eu faço aqui? Fecho minha compra de 2, elimino minha compra de 1 e sobra minha venda de 2 aberta. O que eu faço para travar ela? Compro 4, vendo 4. Então aqui, terminei essa venda, terminei essa compra, no zero, não ganhei nada. Mantive essa venda agora aberta de 2. E aqui, comprei e vendi 4. Se o preço, suponhamos que ele ande 2 pontos aqui e caia. Exato, você vai subir no range zerado. Ó, o preço subiu 7 pontos da minha venda. Caiu. Aqui já é lucro, concorda? Com 2 contratos. Ou seja, meu stop, no caso, pode ser até 9 pontos aqui. Dessa venda, porque são 5 mais 5. Mais 4, no caso, para 9, né? Mas aí o range aqui é 5 pontos também. Porque aqui, o que eu vou fazer se subir 5? Se subir 5, de novo, o que eu faço? Elimino minha compra de 4. Elimino minha venda de 2. Vai sobrar minha venda de 4. O que eu tenho que fazer aqui? Comprar o dobro. 8. 8. Então, olhe que o já andou na venda inicial. 15 pontos. Estou no zero. Com que se ele voltar 6 pontos, eu tenho já 5 pontos. Aqui começa meu lucro. Onde eu uso isso? Vamos supor que tenha... Pô, desenhar Candle agora. Vamos supor que tenha uma... Total. Tem uma hora... Concorda comigo? Você concorda comigo que... Concorda comigo que tem uma hora que vai cair o preço? Tudo que sobe cai? Ó, vamos supor que aqui é uma LTB. Linha tendência, isso aqui são candles. Entrei nesse rompimento. Aqui eu já analisei que ele pode andar, vamos supor, 10 pontos. Aí é onde eu ia falar para você que eu deixo aberto. Porém, isso cara, é arriscado. Se essa análise sua aqui de 10 pontos virar 30, amigo, se você não estopar, você vai ter um calor que você não vai esquecer dele. Então, pô. Ai, meu Deus. Desenhar de novo aqui. Tem vantagens e desvantagens. Eu uso as duas, cara. Depende da hora. Tem uma hora lá que ele andou 50 pontos no dólar. A média dele semanal ele tá entre 30. Pô, ele vai andar mais 50 no dia? Muito difícil, né? É esse tipo de percepção que é importante ter se você for usar esse tipo de estratégia. Entrei no rompimento aqui, vendi 2, vamos supor. Pô, não deu certo. O que eu faço aqui? Eu quero segurar pelo menos 10 pontos aqui de stop. Tenho duas formas de fazer isso. Aqui,
eu comprei 4, vendi 4 com 5 pontos, onde seria meu stop. O preço continuou subindo. Aqui comprei 4, vendi 4. O preço chegou a 9, até 9 pontos. Se ele cair de novo, eu ainda essa venda aqui aberta. Com 10 pontos, a maneira que você comentou, que eu faço às vezes, que é o que eu estou te falando da desvantagem dela. Aqui eu fecho essa compra de 4. Coloco no bolso essa compra de 4 contratos. 5 com 4 contratos. Aí eu vou manter aqui 4, 2, que eu faço aqui, compro 8, vendo 8. Aqui eu estou travado. Significa que o preço pode andar 4 pontos aqui, sem minha outra trava. Percebam que aqui é sendo, tá? Essa é a PG1. Sem pegar minha trava aqui e voltar, a partir desse momento, eu já começo a ter lucro. Não. A partir desse momento, eu já começo a ter lucro com 4 contratos. Uma vez que entrei travado aqui, comprado em 4, vendido em 4, guardei 5 pontos da compra de 4 no bolso. Significa que a partir desse momento, o que cair aqui, eu já tenho lucro de 4 contratos, porém eu tenho essa venda de 2 ainda. Onde eu vou ficar zerado? 25% do preço quando voltar, meu saldo é 0. Aqui eu tenho 100% dessa de posso vender sendo de 5. Então eu tenho 5 pontos com 2 contratos. Concorda? No bolso. E para totalizar 100% do lucro, seria 2,5 pontos, que é a metade desse range. Lembre que eu deixei a venda aberta. Não eliminei. Eliminou, você vai eliminando e com isso você vai subindo o seu range junto. Tranquilo? Dentro disso, tem a que eu uso também. A PG3. Vendi 1, comprei 3, vendi 3. Vendi um aqui, ó. Comprei, vendi 3, 5. O preço chegou no 5, caiu. Tenho lucro a partir desse momento. O preço subiu. O que eu faço? Elimino, sobra a venda de 3. PG3. Estou triplicando. Legal. Aqui, mesma coisa. O preço voltou. Como eu eliminei, eu precisaria voltar 100%, ou seja, 5 pontos. Se eu não tivesse eliminado, 25% do meu salário já ficaria 0, porque eu elimino 3, só sobrou a venda de 1. Desculpa, a venda de 1 e a venda de 3. 25%, como eu já guardei no bolso, equivale, cobre o loss dessa venda de 1, uma vez que já tenho lucro. Então, 50% aqui, meu saldo já está no lucro, 2,5 pontos da venda de 3. E 100% já está 100% do lucro. Por que eu falo isso? Porque eu também gosto, principalmente no Brasil, de iniciar travado. Então eu já comprado e vendido, não importa para onde o preço vai. Não quero dizer para onde o preço vai, só não quero que ele ande 200 pontos. O que importa é, em situações que eu tá numa resistência e já andou 40 pontos. Pô, ele não vai andar muito para cima. Então já vou entrar numa direção. Entraria vendido. Ou vice-versa. Suporte, entro comprado. Ali na região de pivô, região sem, que possa ter movimentos tanto para cima quanto para baixo, eu entro comprado e vendido. Por quê? Vamos supor que ele andou 5 aqui. Ele andou 5. Aqui eu fechei. Vamos colocar a PG1. Mas eu inicio com a PG3, tá? Aqui, o que acontece? Eu fecho minha compra no lucro,
de um contrato, ou seja, eu tenho 50 no bolso, mantenho minha venda aqui de 1, aberta, normal, e aqui eu estou zerado. Se o PI voltar 2 pontos, por exemplo, aqui fica pontos e aqui 2, qual que é o meu lucro? 2 pontos com o contrato, tranquilo? Se voltar 5, meu saldo é 0 na venda, porém eu já tenho lucro de 1 no bolso. O preço não voltou. Pessoal, isso eu estou fazendo com contrato, mas você imagina com 10 começando. Aqui eu embolso pontos, 500 no bolso, com 2 pontos, guardo 300. Com 2 pontos. Vocês estão entendendo a lógica? Ah, mas e subir? Subir você vai ter um problema, porque aqui você tem que comprar 20. Aqui você está dobrando, é 40. Aqui eu mantive, como eu já tenho 500 no bolso dessa compra de 10, tenho esses 10 abertos da venda, comprei e vendi 20 aqui, que é o dobro, o preço subiu mais 5, tá com problema no som aí, pessoal? Mais 5 aqui. Nessa posição, notem que se você fechar essa compra de 20, eliminando essa de venda, sobra uma venda de 20. Concordam? Porém, se já no bolso, você iniciou travado. O que precisa fazer? O preço voltar os 5 pontos, tratando da PG1, que é o dobro. Voltou 5 pontos, você está no zero aqui. E guardou 500 no bolso. Notem que 500 e essa, como que eu digo, exposição foram em 10 pontos, pessoal. Então, esse tipo de range e manipulação dessas ordens tem que ter esse dimensionamento pelo ativo que está fazendo. Vamos colocar um exemplo mais. Colocar, por exemplo, no índice. No índice em período que está consolidando, essa estratégia é fenomenal. Porém, se andar além do como que se diz? Do que você esperou, você vai ter problema. Então vamos supor que no índice, no dólar fica mais fácil para todo mundo, né? Contabilizar índice. Entrei travado 5,5. 5 pontos. Aqui eu fecho essa compra, vou colocar assim. Tenho 250 no bolso, que foi a compra com 5 contratos. Fechada, sobra essa venda. Aqui comprei e vendi o dobro. Preço 2 pontos aqui, eu já tenho lucro. 1 ponto eu já tenho lucro. Porém o preço andou mais 5. Eu comprar o dobro. Se você fechar essa compra de 10, você vai ter 750 no bolso. Mais 500, 750. Compra de 10. Porém, você tem 750 em aberto ainda, nesse ponto, mais 5 pontos. Então você tem essa venda de 10 aqui. E você tem a venda de 5 aberta. Com a compra e venda de 20. Não vai adiantar daqui 5 pontos. Até pode, para ir eliminando. Mas não vejo muita. No próximo range aqui, você eliminar essa compra com essa venda. Você até pode, você vai fechar isso no zero, porém, você ainda tem essa venda de 5 aqui. Com 15 pontos.
750, que é o seu lucro. Tranquilo? Então, Serginho Murilo, eu espero que dê uma luz aí na P2 de vocês, brinquem, dá uma modificada, experimentem iniciar travado e ao invés de ficar mantendo essas ordens abertas com um range, trava no mesmo preço que vai fazer uma diferença absurda, você vai ver. Ah, mas aí, tanto em Forex quanto no Brasil, para iniciar em si, você já tem que ter a margem na conta, né? Ambos são iguais, cara. Você precisa ter a grana na conta para poder colocar a ordem. Então, esse dimensionamento em si é baseado na sua margem. Então, por exemplo, se eu tenho lá a margem para 200 contratos, eu vou iniciar, vamos supor, não vou passar de 40. Acho que a margem na Rico está 100 no mini dólar. Vamos supor, eu tenho margem para aguentar 10 pontos só. Então, eu vou usar stop. Esse tipo de coisa, entendeu? Pessoal, acho que eu cobri aí todas essas estratégias. Lógico que a gente pode ficar falando aqui mais 5 horas, que sempre vai ter alguma coisa a mais, né? Mas resumindo, eu acredito que pelo que eu andei vendo no grupo, a dúvida de vocês, o que vocês estão fazendo em si, eu acredito que possa ter. É, eu acho que eu entendi, Sérgio, mas você me corrige. Sim, o problema nisso que você comentou é o número de contratos que vão ser necessários para você conseguir fechar essa posição. Se você começou o preço lá embaixo, o head em si foi contra um número, vamos colocar aqui, vamos colocar 40 pontos, tá mais fácil para colocar o número assim. Você, de certa forma, andou 40 pontos na sua posição. Quais maneiras você tem para não sofrer tanto durante esses 40 pontos? Você usar range de 5 pontos, você tem que ter margem contratual, margem suficiente para esses 40 pontos. Esse dimensão sobre a estratégia você precisa ter para que não ter surpresa.
Aí, por exemplo, se você fez um range fixo lá de 5 pontos, 5, 5, 5, e assim vai até 40, fica aqui em cada ponto você vai ter que ter uma dobra vezes a que você tem. Você precisa contabilizar, ver o número de contratos que você vai precisar para chegar esses 40 pontos. Andou 50 pontos, mesma coisa. Andou 60, mesma coisa. Ah, mas a minha estrutura que eu estou fazendo é que eu estou usando um range pequeno, vamos supor 3 pontos. Significa que se eu 10, tenho 3 ciclos praticamente, eu preciso estopar. Porque eu usei 3 pontos. Agora eu tenho margem, estou dimensionando para um dia que vai andar muito. Então eu vou fazer meu ciclo a cada 10 pontos. Então significa que no 40 eu vou ter 4. 1, 2, 4 contratos. Oh, dobrando. 16. Aqui. Ah, eu tenho margem para 20 contratos. Beleza, então eu vou fazer um dimensionamento aqui de 10 pontos para segurar 30 pontos, sendo que eu vou máximo aqui com 16 contratos na ordem e eu tenho margem de contratos. Ou seja, é legal. Ah, mas eu estou aqui 10 pontos. É, exato. E é exatamente isso que eu estou comentando e propondo. Cada estratégia em si tem um tipo de uso. O que vai diferenciar da forma que cada um usa, aí são muitas coisas. É o perfil, é a margem, é o modo, é a análise em si, é o risco que cada um está disposto a ter. Então, de certa forma, para uns, por exemplo, o Pedrão gosta da P2 igualando o lote e está indo super bem aí no Forex. O Eduardo, praticamente mesma coisa. Tem um pessoal que já usa P3, pessoal que usa P1, enfim. De certa forma, cada um vai entender que usar da forma que mais satisfaça o próprio perfil, né? Eu, particularmente, é o que eu comentei, início de pregão tem que P1, P3, que ultimamente está, devido ao volume, não arrisco muito. Então espero para entrar na PG. Dólar Brasil só uso PG. Resumindo, porque eu entro na P1 vira PX, da PX vira PG. Ultimamente tá difícil fechar só P1 ou só PX. Então, nos finais, praticamente depois dessas tentativas, ela acaba virando PG. É o que eu tenho usado mais. A P2 no Forex eu uso legal também, bastante até. Pelo fato de poder eliminar ordens. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho a... que nem eu comentei. 2 semanas passadas, GU 600 pips contra 6.000 pontos quase. E eu usando o range de 400 pontos, graças a Deus deu certo. Mas eu tinha estimado 4.000. Andou 6.
Ou seja, deu um calor, cara. Deu um calor considerável aí, para falar a verdade. Mas enfim, dimensionamento. Se eu tivesse dimensionado para 1000 ou 2000, por exemplo, tinha dado um nó gigante, entendeu? É, não, eu acho muito bom. O Red em si, eu uso praticamente na contratendência que ele dá o lucro grande, cara. Então que nem eu comentei. É muito difícil você ter uma taxa, principalmente convertendo em porcentagem, sobre os acertos de uma estratégia só. Eu, pelo menos, não tenho isso. Porque, como eu disse, tem vezes que eu uso 2, 3 no mesmo trade, entendeu? Dependendo do comportamento do preço. O que eu uso que ajuda é dimensionar minha análise. Por exemplo, em LTB, Tem esse rompimento, tá volátil ou não, P3. Agora, sobre a sua pergunta, Sérgio, eu acho totalmente de acordo. Você está moldando o seu perfil, conhecendo a estratégia para então definir um risco, que é o essencial. Você precisa ter esse risco claro, a ponto de que chegar no limite você vai estopar sem hesitar de forma alguma. Esse é o ponto mais crítico usando o hedge. De forma consistente e assertiva, eu tenho resultados. Compartilhei um tempo no grupo, inclusive para, de certa forma, esclarecer, né? Algo que a gente sempre conversa e fala. Mas você vê pelo pessoal também, postando diariamente os lucros e resultados. Ele como que eu digo? De certa forma, é difícil comparar uma vez que eu só uso isso. Eu não usei já outro tipo de estratégia, mas enfim, não me identifiquei. Então é muito difícil essa comparação, mas eu posso dizer que ela com certeza é lucrativa e dependendo do uso, é boa sim, não tem. Agora, tem que ter noção desse limite porque um loss é loss, cara, de verdade, não é. Exatamente, esse é o ponto que vai diferenciar a longo prazo. Você vê, até pessoas que estão aprendendo agora, de início começa a mostrar consistência, porém em um dia perde a semana, perde um mês, ou até mais, né? Por quê? Porque de certa forma esse emocional
o emocional, o mindset em si desse tipo de estratégia é um pouco diferente do que a gente inicia, né? Porque todo mundo já inicia com a ideia de stop na cabeça, 2, 3 pontos ali, mas aí aos poucos você vai moldando, vai modificando, vai acrescentando informação em si, aprendendo, e você vai moldando seu operacional, né? Então não é muito difícil comparar com outro tipo de estratégia, mas eu particularmente gosto, uso e não me vejo operando hoje sem hedge, cara. Não tem como operar sem hedge ao meu ver. Tudo bem, se você tiver ali um condicionamento da estratégia em si para um certo tipo de ativo que o hedge não apresenta bons resultados, que isso acontece muito. Eu tenho uma estratégia baseada em stop, tranquilo, mas eu vou ter provavelmente automatizado, que eu, particularmente, manual ou até mesmo automatizado, só uso o hedge, não uso nenhuma outra. Então, esse tipo de operacional e perfil, né, que a pessoa vai construindo. Tem pessoas que nem eu conheço, né, traders que ganham bem, inclusive está entre um dos melhores que eu já vi com resultados. E ele opera 1, 2 vezes na semana, mas só que quando ele opera, ele usa 50% da conta no loss. Mas só que ele tá lá, ele já. A média dele, 3 anos de histórico de conta, a média dele tá 18% ao mês. Dessa forma. Eu tentei fazer isso, não deu muito certo, enfim. Cada um acho que. Ó, então, ele está operando hoje com 2 milhões. É uma conta MAN em Forex, tá? Esse cara ele tá no Forex Factory também, ele coloca toda a análise, o porquê. Ele usa deixa eu ver se eu acho o MyFS Book dele. Eu mando pra vocês, mas ele é excepcional, cara. Ele usa padrão harmônico e o GAN, só. E só EU e o C. Os dois que ele faz. Ele se especializou neles. Ele espera ali a semana inteira, às vezes, para fazer um trade, mas só quando ele faz esse trade, ele destrói. Então, se ele tem 8 trades no mês, um loss, pô, ainda tá no game, entendeu? É o perfil que ele construiu e se dá bem operando isso, cara. Eu não consigo. Eu tenho. Ah, é. Eu só conheço esse. Eu só conheço esse. Com resultados, assim, mostrando, exemplificando, comenta, estratégia, ensina, inclusive. Eu só conheço esse. Os demais, a maioria, principalmente Forex, usa Martingale. Tem muito grid também, enfim, eu não tenho dados de quantos por cento sobre cada estratégia, mas pelo menos perfis que eu vejo
Inclusive o Red eu conheci assim, cara. Num campeonato de Forex, eu perdi tudo, zerei minha conta. Aí eu fui ver os primeiros ali, os caras compravam e vendiam. Direto. Aí eu fui tentar entender isso, eu tava vendo que os caras estavam comprando e vendendo, comprando e... Aí eu comecei a aprender sobre Hedge, eu comecei a ver pela internet, aí o Forex Factory tem conteúdo a rodo lá também. Aí eu comecei a entender a estratégia que os caras usam. A maioria usa Martingale, usa Hedge, usa Grid, a maioria. Exato. A parte mais difícil que eu vejo usando essas estratégias é controlar o risco. Controlar o risco significa controlar a sua mente. Você sabe que se ele andar mais 5 pontos e você tiver margem para dobrar, você só precisa de 5 pontos para fechar no lucro. Então, de certa forma, você vai alimentando isso. Pô, mais 5 pontos, será que dá? Ah, vai dar. Ah, não deu. Pô, mais 5, agora vai. Pô, mais 5. Você vai ver, você já tá com um nó gigante. Então, assim, você precisa se policiar, você precisa criar esse limite em você para... Só vai conseguir fazer isso treinando, usando, praticando e, de certa forma, estudando, né? É um processo que não é uma semana, não é um mês, cada um leva um tempo, mas com certeza quanto mais melhor, uma vez que você vai aprender todo dia. É impressionante, cara. Todo dia você aprende, cada hora você vê uma coisa nova e assim vai, é evolução, né? Mas esse tipo de perfil, cada um tem que criar o seu, né? É exatamente isso. Ganha resultado. É o resultado do seu operacional e limite. Nesse ramo financeiro é muito assim, cara. Você teve 2 meses de resultado ali, fraco. Se você não tiver um ano bom, histórico pelo menos, né? A empresa também é assim, né? Enfim, tudo. Ah, cara, eu diria que é até pior, viu? Porque ali, dependendo do mês ruim que você tivesse, pode ter levado sua conta embora, né? Aí não tem mais. Não tem mais. Tem que tomar muito cuidado. Esse gerenciamento de risco é o que mantém. Olha, Sérgio, todo mundo comenta, né, sobre estatísticas, tudo mais, mas para falar a verdade, porque eu ando lendo, assim, estudando os grupos que a gente tem, é difícil, é uma palavra até boa comparado ao que ele é realmente, porque é extremamente difícil, cara. É imensurável, eu diria. Porque tem variáveis que uma pessoa que às vezes comentou isso entende como uma variável de impacto. Porém, essa variável, na verdade, não tem impacto nenhum sobre a estatística que não é, de certa forma, corrigida. Então, como você tem uma variável
demonstrada por algum analista que fez essas estatísticas, que ela não é, de certa forma, corrigida, causando impacto. Ou seja, você tem um número fictício. Então, do que falam de que o sucesso, que não sei o que, enfim, eu acho que é no mínimo 2 vezes pior do que falam. Se é 5% que sobrevivem nisso, eu diria 1, 2% no máximo. Porque é muito difícil, cara. Exige tanta coisa que não é... Assim, a pessoa precisa aprender, enfim. E a gente tá aí, né? No dia a dia tentando aprender. Quem sabe um dia a gente chega lá também. Ah, com certeza. Exatamente. Por isso que tem aquele risco que eu comento o pessoal, inclusive o Pedrão, que às vezes a gente ganha 5, 6% no dia e acha pouco, né, comparado ao capital que tem. Mas aí tem uma matemática, eu vou achar o link que um cara colocou no fórum do MyFSBook, ele mostra a fórmula matemática dos juros, enfim, não é juros compostos. Mas, por exemplo, você começa a conta com 500, ele colocou em dólar, mas com 500 reais, hoje, se em 3 anos você ganhar 1% sobre o lucro que você tiver no dia, por exemplo, hoje eu ganhei 1% de 500. Amanhã eu ganhei 1% do lucro que eu tive sobre os 500 e os 500 propriamente, né? 505, ganhei 1%. E assim vai, em 3 anos você tem 1 milhão começando com 500, se você fizer 1% ao dia. Cara, 1% ao dia é difícil? Eu vou falar que, pelo que eu conheço, nunca vi, ninguém fez isso até hoje. Ou seja, é extremamente difícil ganhar 1% ao dia, todo dia, manter essa consistência. Então, é uma coisa que você ficar almejando ali 10, 20, tem gente que fala 30 na semana, pelo amor de Deus, cara. O cara faz trilhões em 5 anos, o cara é trilionário, tá lá na Forbes, tá... Enfim. Exato. É exatamente isso, cara. Quando perder, perder pouco, né? É o que a gente tenta. Porque perder vai com certeza, pode ter certeza, cara. Que não adianta. É mais fácil você perder do que ganhar nesse mercado. Pô, valeu, Sérgio. Pô, bom saber, cara. Obrigado pelo feedback. Espero que ajude você aí nessa trajetória aí o máximo possível. É isso que, ao fazer esses vídeos, site, enfim, é isso que eu espero. Que ajude as pessoas, todo mundo consiga chegar lá. Bom, pessoal, se alguém tiver mais algum ponto, colocar. Caso contrário, eu já vou fechar. Ou nada, cara. É difícil, Sérgio. É difícil, cara. Esse mercado aí é complicado. Cada dia ele tá de um jeito, pior que mulheres. Com certeza.
Bom, pessoal, a gente está no grupo aí diariamente, vamos postando, a gente vai conversando também. Gravei, eu vou colocar lá no canal, porque não sei por qual motivo, cara, o Hangout pelo YouTube, quando você faz ao vivo, não tava pedindo codificador, eu não tenho nenhum instalado, aí ia dar um problema, enfim, mas eu gravei sim, eu vou colocar lá agora. Isso. Todo mundo dormiu já, cara. Não, o Pedrão tá operando lá. O Pedrão não dorme não, cara. O Pedrão, cara, é 3 da manhã lá, ó. Tá de olho. O cara pega a abertura do DAX, pega a abertura de US, pega a abertura de tudo, cara. O cara é... Cara, eu fiquei... eu comento, né? Eu fiquei quase um ano no DAX, só em demo. Pra então ir pra real. E graças a Deus, porque durante esse um ano, cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu zerei as contas, demo, operando DAX, até conhecer um pouco. Total, e opera até hoje, não tenho vergonha nenhuma de falar. Tem gente que vejo falando, pô, imagina aí, Sérgio, você é um jogador profissional, cara. Aí você chega pro seu técnico e fala assim, ó, técnico, eu não vou treinar, eu só vou jogar no jogo oficial. O que seu técnico vai falar pra você, cara? No mínimo vai falar que você é arrogante. Pô, o cara se acha, só vai jogar, o cara não treina. Por que a gente é diferente? Eu não consigo entender isso que a gente fala que demo é ruim, que demo, o que você replica na real é o que você treinou em demo, ao meu ver. Eu uso pra isso. Exato. Exato, é simples, cara. Você tá usando o demo ali para dimensionar, moldar. Com certeza, a hora que você for para real, vai mudar sim. Aí são aspectos que na demo não vai ter. Porém, você de certa forma já se preparou, vamos dizer ali, 50% para não sofrer tanto. Mas quando você for para real, com certeza vai mudar, é outra história, principalmente emocional, psicológico. Mas a sua estratégia em si, você já pegou uma certa confiança nela na demo, que é o que importa. Então eu aconselho muito, cara. É, cara, se você não gostar, nem entra, porque você vai ter tanta frustração. Você vai estudar tanto e perder, estudar tanto e perder, que se não gostar, a pessoa desiste, cara. Não adianta. Tem que gostar. Está nessas. Com certeza, Sérgio. Paciência e foco que a gente chega lá, cara. E fé em Deus, né? Principalmente.
Vamos aí pra isso, Sérgio. Legal, cara. Bom, pessoal, então eu vou fechar já quase... Beleza, a gente vai conversando aí. Obrigado, presença de todos aí, abraço.